Bem-vindos ao nosso canal Desvendando a Bíblia. Hoje vamos desvendar Efésios 6, verso 12 no contexto grego. Pergunta 1. Você já se perguntou sobre a profundidade da batalha espiritual mencionada por Paulo em Efésios 6, 12? Resposta 1. Paulo nos revela que a nossa luta vai além do físico, transcende dimensões espirituais, utilizando a palavra grega palé, para destacar uma batalha intensa e contínua. Quando o apóstolo Paulo fala sobre palé, ele está nos alertando sobre uma luta espiritual intensa e constante. Não é apenas uma batalha de vez em quando, mas algo que acontece o tempo todo. É como se estivéssemos participando de um jogo que não tem pausa, e precisamos estar sempre preparados. Ele nos aconselha a usar a armadura de Deus, que seria como um super kit de proteção espiritual, para lidarmos com os desafios constantes da vida. Vamos à pergunta 2, juntamente com a sua resposta com o nosso irmão Antônio. Vamos que vamos. Shalom, shalom. Vamos primeiro ler o texto. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Principados e potestades. Agora sim, vamos para a pergunta 2. Você está curioso para saber quem são os principados e potestades mencionados por Paulo? Venham comigo. A resposta 2 é a seguinte. Paulo usa a palavra grega arkai para referir-se aos principados e exousiai para as potestades, indicando autoridades espirituais que influenciam as escolhas humanas. Em Efésios 6, 12, Paulo fala sobre arkai, que são como líderes espirituais. Imagine que no mundo espiritual existem líderes, como os capitães de times esportivos. Esses líderes, os arkai, têm um papel de destaque e são poderosos nas coisas espirituais. Esses arkai podem ser como treinadores que influenciam áreas específicas da nossa vida. Por exemplo, pode haver um arkai associado à sua escola, outro à sua cidade ou até mesmo à sua família. Eles têm um impacto espiritual nessas áreas, como se estivessem liderando uma equipe espiritual. Então, quando Paulo fala sobre arkai em Efésios 6, 12, ele nos lembra que há líderes espirituais que têm influência em diferentes partes das nossas vidas. A ideia é nos conscientizar de que, por trás das coisas que acontecem, há uma dinâmica espiritual e líderes que exercem influência sobre elas. Em outras palavras, existe uma organização bem orquestrada, onde esses seres atuam contra as vidas das pessoas deste mundo. Muito interessante, Antônio. Daqui a pouco falaremos mais sobre o significado da palavra arqué. Agora, quando Paulo fala sobre exousiai em Efésios 6, 12, ele está se referindo a algo como poderes especiais no mundo espiritual. Vamos pensar em um super-herói, só que do lado espiritual. Essa palavra grega exousiai tem a habilidade de afetar partes específicas da nossa vida. Pode ser como se tivessem um superpoder que lhes permite exercer controle ou influência em áreas específicas da nossa vida. Em outras palavras, o termo sugere que esses poderes espirituais têm uma autoridade que é concedida ou permitida. É como se recebessem permissão para atuar em determinadas áreas. Então, quando Paulo menciona exousiai e potestades, ele nos lembra que existem poderes espirituais com capacidades especiais que podem influenciar, interferindo em partes específicas da nossa vida cotidiana. Espero que tenha entendido. Ficou sim, Marta. Quais seriam, então, essas áreas? Para ficar, ainda, mais fácil de entender, explico que a palavra exousiai, potestades, podem influenciar áreas específicas como saúde, relacionamentos, pensamentos, emoções e até mesmo circunstâncias financeiras. São como forças espirituais que têm habilidades especiais para impactar aspectos particulares do nosso dia a dia. Fiquem bastante atentos, a vida espiritual é muito séria. De volta à palavra grega arkai, vou tentar simplificar com este exemplo. Arkai, principados são como prefeitos em cidades grandes. Cada prefeito governa sobre uma área grande,
tomando decisões que afetam muitas pessoas na cidade. Eles são líderes importantes e têm uma influência significativa. Exousiai, potestades agora, pense nos vereadores dentro de cada bairro da cidade. Cada vereador tem poder para tomar decisões dentro de sua área específica, como melhorias locais, eventos comunitários, ou questões de bairro. Eles têm autoridade limitada, mas afetam diretamente a vida das pessoas em suas regiões. Dessa forma, os Tarkai Principado são como prefeitos com influência em grandes áreas, enquanto os Exousiai Potestades são como vereadores com autoridade em áreas menores, mais importantes. Ambos desempenham papéis específicos na dinâmica espiritual, assim como prefeitos e vereadores influenciam diferentes partes de uma comunidade. Assim, esses seres espirituais trabalham de forma harmoniosa, cada um dentro da sua área de atuação influenciando nosso trabalho, nossa cultura, nossa renda, saúde, sim tudo. Muito bom mesmo. Vamos resumir e concluir esta primeira parte. Em Efésios 6:12, Paulo nos revela uma realidade espiritual profunda. A luta espiritual vai além do que vemos fisicamente, transcende dimensões espirituais, sendo uma batalha intensa e contínua, conforme destacado pela palavra grega palé, ou seja, nossa luta. É como se estivéssemos em um jogo espiritual constante, exigindo preparação contínua através da armadura de Deus. Quanto aos principados, são como líderes espirituais de destaque, influenciando áreas amplas como prefeitos em cidades grandes. Eles têm poder e impacto significativo nas esferas espirituais. Exatamente, Marta. Já a palavra grega exousiai, que é a palavra para potestades, são poderes espirituais com capacidades especiais que afetam áreas específicas da nossa vida cotidiana, como saúde, relacionamentos e emoções. Elas são como vereadores em bairros, com autoridade em áreas menores, porém são áreas muito importantes. Ambos desempenham papéis distintos na dinâmica espiritual, revelando uma organização complexa e uma batalha espiritual constante. É crucial estarmos cientes dessa realidade espiritual e nos prepararmos para enfrentá-la diariamente. Fiquem atentos, a vida espiritual é algo sério e requer compreensão e discernimento. Esperamos que este vídeo estudo tenha abençoado sua vida. Assim esperamos por vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de deixar o seu like. Shalom, shalom. E até a próxima!